Nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre o DDD, Domain Driven Design. Antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Rodrigo Sendin, eu trabalho na Algorama e dou consultoria de desenvolvimento de software, principalmente na plataforma .NET, muito voltado para arquitetura com Domain Driven Design. Aqui estão alguns contatos meus, meu e-mail, o site da empresa, Twitter e um blog que eu mantenho onde eu escrevo sobre Blazor. Mas vamos ao que interessa e vamos falar sobre DDD. Domain Driven Design surgiu, foi um termo cunhado aí pelo Eric Evans, lá em torno de 2003, onde ele escreveu esse livro, Domain Driven Design, Tackling Complexity in the Heart of Software, ou Atacando a Complexidade no Coração do Software, e onde ele compilou uma série de experiências que ele teve com o desenvolvimento de aplicações com orientação a objetos, as dificuldades e principalmente as questões de sucesso, os projetos em que ele obteve sucesso, como que ele organizou essas aplicações, como que ele modelou essas aplicações, e ele pegou esse conjunto de práticas e técnicas e compilou nesse livro, que hoje se tornou um padrão amplamente adotado, principalmente de boas práticas no desenvolvimento de aplicações orientadas a objeto. Para quem é mais antigo, vai lembrar desse livro aqui do Edward Yourdon, Análise Estruturada Moderna, e o impacto que o livro do Eric Evans teve ali nos anos 2000 em diante, e ainda está tendo, porque ainda muita gente desconhece e está gradualmente adotando o DDD, esse impacto que nós estamos vendo hoje com o Domain Driven Design é equivalente ao impacto que as ideias e questões da análise estruturada tiveram entre as décadas lá de 70 e 80 no desenvolvimento de software. Nos anos 90 também era muito comum a gente aprender análise estruturada. E a orientação a objetos surgiu ali, já vinha de antes, mas começou a se tornar popular ali em meados dos anos 90, mas ainda era pouco adotada na prática. E se a gente for fazer um paralelo aí entre o que o Domain Driven Design é hoje para orientação a objetos, é mais ou menos equivalente ao que a análise estruturada foi para a programação estruturada, para programação em linguagens como COBOL, Clipper e coisas do tipo. Mas a grande diferença está que o Domain Driven Design está relacionado à orientação a objetos, à programação orientada a objetos. Mas vamos entrar um pouco mais a fundo. É óbvio que o Eric Evans não ficou sozinho nessa empreitada de divulgar e falar sobre DDD. Logo surgiram outros autores, e aqui eu destaco alguns livros que são referências aí de mercado para Domain Driven Design. O primeiro é da InfoQ, e ele faz um resumo do que a gente conhece como Domain Driven Design tático, tá? Que seriam os elementos mais práticos do dia a dia do desenvolvedor que ele pode aplicar com o Domain Driven Design. E esse livro tem a versão em inglês dele que é gratuita, um PDF que você pode baixar, eu deixei o link aqui. Depois você pode fazer o download e ler. É uma boa referência para quem está começando. O segundo livro do Jimmy Nilsson já é antigo, mas ele tem ele discute bem como desenvolver aí aplicações em .NET com C#, já aplicando os padrões do DDD, do Domain Driven Design. O terceiro aqui, do Val Vernon, esse livro acredito que seja um dos mais recentes e mais significativos. Ele tem uma excelente didática e ele aplica as ideias do Domain Driven Design de uma forma bem prática. Eu recomendo esse livro para quem quer embarcar aí no Domain Driven Design para valer, além, é claro, do livro do Evans. O problema do livro do Evans é que ele é muito teórico, ele divaga muito, né? E nem
nem sempre dá para entender claramente todos os conceitos que ele quer passar ali. Mas, obviamente, é a referência principal. Pensando até em ser mais prático, eu acredito, o Eric Evans lançou um outro livro, que é esse livro que vocês estão vendo aqui na parte de baixo, que é a referência do Domain Driven Design. Então, ele expõe de uma forma mais prática as definições e padrões que ele sugeriu no livro original. Por fim, tem esse o último livro aqui, que é o Domain Driven Design Patterns, do Scott Miller. Esse, em particular, eu não cheguei a ler, mas tem sido muito bem falado, então, para quem gosta de ler, acredito que também seja uma referência importante. Mas vamos para o mapa do Domain Driven Design. Então, o Domain Driven Design, ele é inicialmente apresentado para a gente pelo Eric Evans através desse mapa, desse mind map, né? E aqui a gente pode ver que fica bem claro uma certa divisão, né? A gente tem os elementos aqui de baixo e os elementos de cima. Eles estão divididos por esse círculo aqui, que é o Model Driven Design. Isso significa que daqui para baixo a gente tem as questões mais estratégicas do DDD, as questões que olham para o software de uma forma mais macro e como que a gente pega os conceitos macro e isola eles e separa e organiza eles de uma forma mais eficiente. Enquanto que daqui para cima a gente tem as questões mais táticas, as questões que vão atacar os elementos mais práticos do nosso modelo, e mais granulares, né? Então a gente vai falar de entidades, de objetos de valor, de serviços, enquanto aqui a gente vai falar de um mapa de contexto, de como que a gente estrutura a linguagem da nossa, do nosso domínio, enfim. A forma de entender isso é, daqui para baixo a gente tem uma visão mais estratégica, mais ampla, enquanto daqui para cima a gente tem uma visão mais tática, mais voltada para o próprio código que a gente vai escrever usando o padrão. Mas eu destaco aqui um elemento que sempre chama a atenção de quem olha isso pela primeira vez, que é a grande bola de lama. E o que o Eric Evans quer dizer com a grande bola de lama? Bem, se você está na área de desenvolvimento de software há tempo suficiente para ter perdido alguns cabelos ou ter ganhado alguns cabelos brancos, você já deve ter identificado ou já deve ter olhado para algo desse tipo. É um diagrama de uma aplicação que provavelmente cresceu durante muito tempo, né? Isso aqui é um diagrama de um banco de dados, e que se tornou completamente inviável de se entender, de se dar manutenção, de se mexer com isso. É tipicamente a aplicação que a gente não quer pôr a mão, né? Então, esse comentário aqui, por exemplo, é de uma aplicação que, como você pode ver, tem classes gigantescas e que esse comentário realmente aconteceu. Realmente é de um caso real, onde a gente se deparou com um código numa consultoria que eu estava fazendo e que foi dito, né, que daqui para baixo é melhor você não mexer porque está tudo funcionando bem. Imagina o que tem daqui para cima. E isso e é isso que o Eric Evans quer dizer com a grande bola de lama, ou seja, as aplicações elas foram sendo desenvolvidas, começaram de uma forma pequena, foram crescendo, ganhando tamanho, ganhando funcionalidades, e isso tudo aconteceu de uma forma completamente desestruturada. E a gente tem muita aplicação legada no mercado funcionando, rodando com essas características. E o Domain Driven Design vai vir então para mitigar isso, para tentar resolver esse grande problema que ele chama de a grande bola de lama. Aqui só mais um exemplo. Veja que aquela classe que tem aquele comentário, ela tem 5.000 linhas. Isso aqui já encontramos classes com muito mais do que isso. Já encontramos aplicações em que tudo estava escrito num único arquivo e eram aplicações grandes, tá? Imagina a dificuldade de se dar manutenção nisso. Mas enfim,
Voltando aqui para o nosso mapa, vamos tentar entender esse mapa de uma forma um pouco mais prática, algo do mundo real. Então imagina um boi, e imagina que esse boi é o nosso domínio. Então Domain Driven Design vem do desenvolvimento dirigido ao domínio. E o que é o domínio? É tudo aquilo que a gente tem que resolver através de um software. Se a gente fosse fazer um churrasco, eu não seria muito indicado eu pegar o boi inteiro e tentar assar ele inteiro. Então o que a gente faz? A gente divide ele em partes. E cada parte aqui do meu domínio é conhecida como subdomínio. E aí a gente tem um elemento, né, um conceito chamado Bounded Context, que é um contexto delimitado, que significa que é como eu vou implementar com o software, como que eu vou dar a solução para aquele subdomínio. Então, o Eric Evans diz para você pensar no subdomínio como sendo o chão de uma sala, enquanto o Bounded Context é o tapete que cobre parte desse chão. Então, não necessariamente ele vai cobrir toda a sala, mas aquilo que ele cobrir é a parte em que nós estamos dando a solução com um software, através de um software, para aquele subdomínio. E aí você vai ter tipos de subdomínios, tipos de bounded contexts diferenciados, né? O principal deles é o que a gente chama de core domain, que é o subdomínio principal de uma aplicação, de um domínio. Então, é aquilo que a empresa faz de melhor. Vamos pensar, por exemplo, numa padaria. Qual que é o principal objetivo de uma padaria? É fazer o pão. Então, se realmente fazer o pão a produção do pão é o core domain, né, é a área principal da padaria, é por ali que a gente tem que começar a pensar o domínio da aplicação e a aplicar soluções para esse subdomínio. E aí a gente vai encontrar um outro tipo de subdomínio, né, um outro tipo de bounded context, que é o shared kernel, que é o quê? Isso é muito comum, não só no DDD, mas em qualquer ambiente de desenvolvimento, que é você reconhecer partes da sua aplicação que podem ser reutilizadas entre esses grandes módulos ou grandes subdomínios e bounded contexts. E essa parte, né, esse conjunto de funcionalidades que vai ser reutilizada, a gente agrega isso num subdomínio chamado Shared Kernel, que vai ser compartilhado por todos os outros subdomínios. Mas vamos então dar... essa é a visão macro, né? Essa é a visão estratégica, resumidamente, do Domain Driven Design. E agora vamos entrar na visão tática, como que a gente faz a organização dos elementos de um Bounded Context. Tá? Então, se a gente, aqui até agora, a gente passeou um pouco sobre os elementos da visão estratégica daquele mapa do Domain Driven Design. Agora a gente vai subir e vai passear um pouco através dos elementos mais táticos, mais práticos, de como que a gente organiza uma aplicação com Domain Driven Design. É uma aplicação que vai atacar um subdomínio, vai implementar um Bounded Context. Então vamos lá. A primeira coisa que o DDD fala com relação à implementação de um Bounded Context é que você tem que implementar uma arquitetura em camadas. Aqui no mercado há uma grande discussão de como fazer isso, existem vários modelos. Eu acho que isso não é tão importante. O que é importante é que a gente vai ver que tem uma camada que se chama domínio e que a gente vai proteger ela ao máximo das outras camadas. Isso é o essencial no Domain Driven Design, na minha visão. Então não importa se você está fazendo uma arquitetura em camadas tradicional, como essa que eu estou mostrando aqui, em que você tem uma camada de infraestrutura que se conversa aí com interface do usuário, camada de aplicação e o próprio domínio, ou se você vai usar uma camada de cebola, né, ou de octágono, tem vários... você vai encontrar várias implementações e ideias de como que você faz, como que você organiza as camadas da sua aplicação. Não importa qual você vai seguir, o importante é que a gente tenha
muito bem delimitado qual é a camada de domínio e a gente isole essa camada do resto, como a gente vai ver. Bem, como Domain Driven Design, o próprio nome diz, a gente vai desenvolver dirigido ao domínio. Então, num primeiro momento, a gente vai esquecer do resto e vai focar no domínio. E aí a gente pode listar aqui alguns, os principais blocos de construção, né? Os principais tijolos aí que vão permitir a gente construir o nosso domínio, o modelo do nosso domínio. Aqui eu tenho um diagrama bem simples que mostra aqui uma aplicação que vai ter um pedido de venda, né? E esse pedido de venda vai ser feito para um cliente que tem um determinado endereço, uma localidade. O pedido vai poder ter itens, né, dentro dele que refletem os produtos que a gente vai estar colocando nesse pedido para fazer a venda para o cliente. Então, um modelo bem simples de venda para a gente entender como que o Domain Driven Design enxerga esse modelo. A primeira coisa que você vai observar é que nós temos as entidades. Então, a entidade talvez seja o bloco de construção do DDD mais importante que a gente tenha. E aqui a gente pode identificar 4 entidades: pedido, cliente, item do pedido e produto. Tá? Mas o que é uma entidade? Então o Eric Evans diz que muitos objetos não são definidos pelos seus atributos, mas por uma linha de continuidade e identidade. Essas são as entidades. Então a entidade é aquele conjunto de dados que pode ser modificado ao longo do tempo de vida da sua aplicação. E aí, quais as características de uma entidade? Aqui a gente tem uma classe C# para dar o exemplo, mas toda entidade vai precisar de uma identidade, não necessariamente precisa se chamar ID ou precisa ser do tipo long, mas ela precisa ter uma identidade. Ela vai ter um conjunto de atributos, né, as características daquela entidade, e ela pode, e muitas vezes deve, ter comportamento. A gente vai ver que o comportamento nem sempre vai estar na entidade, mas o comportamento que não modifica o estado dessa entidade, ele pode estar aqui e é bom que ele esteja aqui. Em seguida, tem aqui o elemento localidade que a gente não classifica ele aqui nesse exemplo como entidade, mas classifica ele como objeto de valor. E o objeto de valor é um dos elementos que o Domain Driven Design mais reforça para você utilizar, mais te incentiva a você utilizar no seu modelo. Então, ele mede, quantifica ou descreve algum elemento do domínio. E a estrutura dele é muito parecida com a da entidade, mas ele não tem uma identidade. A identidade desse objeto, ela é composta pelo conjunto dos valores dos seus atributos. Então, se eu tiver 2 endereços, eles vão ser iguais se todos os valores que estão aqui dentro forem iguais. Se eles forem diferentes, então são 2 objetos de valor, são 2 endereços diferentes nesse caso. E aqui é um excelente lugar para a gente pôr comportamento, além de ter uma estrutura de dados. Então, você vai observar, por exemplo, se você conhece .NET, C#, dá uma olhada na classe DateTime do .NET. O DateTime ele é considerado um objeto de valor. E veja a quantidade de métodos que você tem lá dentro para fazer operações com data e tempo. Então, objetos de valor são excelentes locais, né? Excelentes classes para a gente colocar comportamento. Tá? Por isso que o Domain Driven Design incentiva a gente a, sempre que possível, componentizar a nossa aplicação, ou seja, quebrar as entidades em componentes que sejam representados como objetos de valor para ter essa estrutura bem dividida, bem separada. Mas dando continuidade, vamos voltar aqui no nosso diagrama, tem um outro elemento importante nessa estrutura de dados que se chama agregação. E o que é a agregação? Uma agregação é um conjunto de objetos que estão associados e que a gente trata como uma única unidade para propósitos de modificação de dados. Então, se a gente observar aqui, a gente tem pedido e item de pedido,
nesse diagrama, talvez não esteja tão claro, mas é implícito que um pedido pode ter vários itens e um item reflete aqui, né, está ligado a um produto. Nesse caso, toda vez que eu for incluir, alterar ou excluir um pedido, eu tenho que refletir essas alterações no item de pedido. Então, assim, o item de pedido, ele não existe sem o pedido. Quando a gente tem esse tipo de relação, a gente tem uma agregação composta de duas entidades, tá? Você pode ter uma agregação composta de uma única entidade, que nesse exemplo aqui fica claro como sendo aqui o cliente e o próprio produto. Mas vamos dar sequência aqui e ver o que mais que a gente tem de elementos no Domain Driven Design. Então, saindo um pouco da estrutura dos dados, indo mais para comportamentos mais avançados que não cabem, né, que não podem estar dentro das entidades, a gente tem aqui as services ou serviços e as factories. E, adicionalmente, os repositórios, que é a forma como o Domain Driven Design sugere que a gente faça o armazenamento das informações, dos dados que estão nessa estrutura. Então, serviços. Todo comportamento que não cabe nas entidades e objetos de valor, que precisam de alguma forma de algum recurso da infraestrutura, como por exemplo, a gente vai ver o repositório, precisam ser implementadas na camada de serviço, precisam ser implementadas como um elemento serviço. As factories são construtores de entidades ou de agregações, que são, quando a gente tem uma agregação, uma entidade muito complexa de se construir, de se instanciar um objeto dessa classe, e que não dê para usar o construtor, por exemplo, para eu criar a instância de um cliente, eu preciso consultar qual que é os pedidos que estão em aberto. Então eu preciso de uma factory para fazer isso. Então sempre que essa construção ela é mais complexa, não pode estar no construtor da própria classe, a gente usa factory. Factory não é tão usado assim, mas o que a gente usa amplamente no DDD são os serviços e os repositórios. E o repositório é o elemento responsável pelo acesso e persistência de dados. Porém, o repositório, como você pode ver, ele aparece aqui na camada de domínio. E persistência de dados depende de um banco de dados, seja ele relacional ou NoSQL. E o banco de dados está na camada de infraestrutura. E aí que a gente tem o principal dilema aí do DDD. A gente vai fazer acesso aos bancos de dados, né, adiantando um pouco aqui, através de uma ferramenta chamada ORM. Por quê? Porque o nosso modelo vai ser todo desenvolvido através da orientação a objetos. Então, entidades e agregações são objetos, enquanto que num banco de dados relacional, se você optar por ele, você vai ter tabelas e relacionamentos entre tabelas. E para fazer esse mapeamento, né, entre os meus objetos e as minhas tabelas, eu preciso de uma ferramenta chamada ORM, mas a gente já vai falar sobre ela. O que a gente tem de ORM no mercado? A gente tem o NHibernate, que surgiu do Hibernate do Java, e é uma excelente ferramenta porque ela vem desde 2006 sendo construída no modelo open source, e hoje ela está muito madura para .NET, para C#. Você tem o Entity Framework, que é o padrão aí de ORM da plataforma .NET. É uma boa opção, principalmente se você está usando o SQL Server. Eles têm alguns recursos adicionais que não tem no NHibernate padrão, que às vezes é interessante, como migrations, ou, por exemplo, conectar num banco de dados NoSQL. Mas, enfim, aí é necessário analisar muito bem o cenário da equipe para saber qual dos dois deve ser utilizado. E aí é o seguinte, eu tenho uma regra no DDD que eu não posso quebrar, que é minha camada de infraestrutura, que é o meu banco de dados, implementado com o ORM que for, não pode
entrar no meu domínio. Meu domínio não pode saber da existência, não pode ter uma referência direta a essas questões de infraestrutura, tá? Então, assim, a frase correta é: o domínio não pode depender de nenhuma implementação externa. Essa é a principal regra do Domain Driven Design, e não importa qual modelo de camadas que você vai utilizar, essa é a regra que você não deve quebrar. O seu domínio tem que estar isolado de todo o resto. Bem, se ele vai estar isolado, como que eu faço para isso funcionar? Se eu tenho que persistir dados num banco de dados relacional através de um ORM e meu domínio não pode enxergar isso, como que eu faço? Como que eu viabilizo isso? A gente usa, primeiramente aqui dentro do domínio, a implementação dos repositórios é feita através de interfaces. Tá? Então, o que é a interface aqui? São basicamente contratos que dizem como que tem que funcionar o processo de armazenamento de uma determinada entidade. Então, para eu lidar com o cliente em termos de persistência e acesso de dados, eu vou ter um repositório chamado repositório cliente, que está definido através dessa interface aqui, aonde quando ela for implementada, quem for implementar tem que implementar um método que retorna ao cliente pelo ID, que consulta todos os clientes, que inclui um determinado cliente, altera um determinado cliente e até exclui um determinado cliente. Então, o meu domínio não vai ter acesso a como isso vai ser implementado, mas é ele que determina o que tem que ser implementado na infraestrutura com respeito, com relação a repositório. E aí a gente tem a implementação na camada de infraestrutura. Essa implementação vai respeitar as regras definidas na interface e vai fazer o acesso ao ORM. Com isso, eu tenho um código que está na infraestrutura e que meu domínio está isolado desse código. Qual que é a vantagem disso? Se eu posso hoje estar usando aqui um ORM em Hibernate, posso trocar ele pelo Entity Framework, ou posso até trocar de banco de dados para um banco de dados NoSQL que não precisa de ORM. E tudo que for implementado aqui no domínio vai se manter isolado disso, isolado dessa alteração, independente dessa alteração. E como que a gente viabiliza, né? Como que isso acontece? Porque assim, o código que vai ser executado, ele não vai ser esse aqui, vai ser o que está aqui, porque isso aqui é uma interface, não gera um código executável. Então a gente usa um recurso chamado injeção de dependência, que no momento da execução vai pegar esse repositório aqui e injetar para a gente lá dentro. Injeção de dependência pode ser feita através de algumas ferramentas. Então, você pode desenvolver o seu próprio injetor de dependência, mas eu não recomendo. Eu recomendo você utilizar um injetor, um framework já pronto. Então, você tem o Windows Container, acho que é um dos mais antigos aí no mercado. O Microsoft Unity, acho que nem se usa mais esse termo, mas esse nome Unity, porque o próprio já está embutido no próprio framework, principalmente das aplicações ASP.NET, um injetor de dependências, né? O Ninject é que foi bem conhecido, que foi muito utilizado, principalmente antes do .NET Core. Agora, depois do .NET Core, eu acredito que eles já tenham feito a versão, já tenham atualizado a versão, já possa ser utilizado também. E um último aqui, Simple Injector, que atualmente é um dos que eu mais utilizo, por conta da performance nos benchmarks que a gente encontra por aí, tem sido o que mais dá performance para a gente. Mas enfim, também é uma questão de avaliar, cada cenário pode estar te levando a usar um ou outro. O importante é você ter uma ferramenta dessa, e essa ferramenta ela vai servir como um dicionário. Então ela sabe que no momento da execução da minha aplicação, toda vez que um serviço ou uma factory precisar de um repositório dessa interface, ele sabe que ele tem que usar essa implementação. Dessa forma fica fácil a gente trocar as implementações quando necessário e eu mantenho um isolamento bem definido entre o meu domínio e a minha camada de infraestrutura.
O legal é que isso não vai valer só para repositório, vai valer para qualquer parte da nossa aplicação que dependa, né, que precise de um elemento de infraestrutura. Então, por exemplo, se eu precisar fazer envio de e-mail, lá no meu domínio eu não preciso saber que o envio de e-mail é feito através de um SMTP e classes que implementem esse processo. Lá eu posso ter só uma interface que define quais são as funcionalidades do envio de e-mail que eu preciso, e na minha camada de infraestrutura eu tenho essa implementação que vai ser injetado através do meu injetor de dependências. Tá? Se você entender isso, talvez, dependendo se é a primeira vez que você ouve esses termos como interface, injeção de dependência, ORM, talvez isso esteja confuso para você agora. Mas a lição que eu deixo para você é que aprenda esses conceitos. Se você aprender como funciona todo esse processo de injeção de dependência e modelagem do Domain Driven Design com esses blocos de construção que a gente viu, você vai conseguir adotar o DDD, vai conseguir implementar uma arquitetura que vai manter o seu domínio isolado. Então, são esses elementos que você precisa aprender, que você precisa dominar para utilizar, para desenvolver aplicações com Domain Driven Design. Voltando aqui para a visão mais macro, a gente falou muito da camada de domínio, da camada de infraestrutura, dessa importância de não haver a dependência, mas a gente tem outras duas camadas aqui, que é a camada de interface do usuário e a camada de aplicação. A camada de aplicação, também existem muitas formas, muitas interpretações de como implementar ela com o DDD. A interpretação que eu mais utilizo é que aqui é a camada de API. Então, pensando que hoje todas as aplicações, a grande maioria das aplicações está na web, então a camada de aplicação aqui ela é bem implementada através de uma API REST, tá? Que vai expor as funcionalidades do meu domínio que eu quiser expor para uma camada de interface que vai ser implementada, que pode ser implementada através de um website ou de uma aplicação mobile, por exemplo, ou até uma aplicação desktop que possa estar acessando essa camada de API. Tá? Aí a gente tem um conceito do Domain Driven Design que é muito importante, chamado Ubiquitous Language, que é a construção de uma linguagem única, ubíquota, que significa que a gente vai usar a mesma linguagem, a gente vai usar os mesmos termos em todas as camadas e com todas as pessoas envolvidas, inclusive usuários finais. Isso significa dizer que quando a gente define que existe uma entidade, por exemplo, chamada cliente, ela tem que ser referida como cliente no meu domínio, no meu banco de dados, aqui na camada de infraestrutura, na minha API, então tem que ter um controller na minha API chamado cliente controller, para ficar na mesma linguagem, e na própria interface do usuário. O usuário tem que enxergar essa entidade com esse nome. Porque se para o usuário isso tiver uma outra nomenclatura, como por exemplo freguês, a gente começa a ter uma linguagem fraturada dentro da nossa aplicação. E isso a gente deve evitar ao máximo. Então, todos os elementos, toda a nomenclatura de um domínio, ela tem que ser muito bem fundamentada e ela tem que ser única para toda a estrutura. Tá? A gente chama isso a construção de um vocabulário. É muito importante você ter um vocabulário muito bem definido para conversar sobre o domínio que você está desenvolvendo. Né? A gente está falando isso de domínio, mas isso aqui vai se aplicar a um subdomínio. Né? Então, dentro de um bounded context, a gente tem que ter uma linguagem única e um vocabulário muito bem fundamentado. E também temos que ter, isso não é exclusivo do DDD, mas praticamente de qualquer linguagem de programação moderna, testes, de preferência testes unitários e de integração, que vão validar todas as regras de negócio que a gente tem aqui dentro do nosso domínio. Então isso não precisa nem dizer a importância dos testes. Bem, com isso a gente fecha, né, tanto a visão tática quanto a visão estratégica do Domain Driven Design. Esse é um resumo, né? É impossível falar aqui num vídeo de 40, 50 minutos
tudo que cabe, tudo que tem dentro da proposta do Eric Evans sobre Domain Driven Design. Mas, fugindo um pouco, evoluindo um pouco essa ideia e trazendo ela mais para o mundo real, a gente tem um dilema que é o mercado de desenvolvimento de software. Né? Então, o mercado de desenvolvimento de aplicações, ele está sempre nesse dilema. Né? A gente tem sempre uma cobrança de fazer tudo muito rápido, ou uma cobrança de as coisas serem mais baratas, não ter muita verba para investimento, mas também tem a cobrança de que tudo tem que ter uma boa qualidade, né? E é um dos mercados, um dos poucos mercados em que muita coisa é feita de forma gratuita, né? Então a gente tem muito objeto open source gratuito que está disponível, que você pode usar e tal. Então a gente tem esses elementos e esse é um dilema, porque como que cada um puxa para um lado, né? Então se eu quero fazer muito rápido, eu vou acabar perdendo qualidade e talvez fique caro, né? Porque eu tenho que envolver mais gente. Se eu quiser que o produto seja mais barato, eu também vou perder qualidade e talvez eu não vou conseguir fazer ele rápido. Então é muito difícil você achar um equilíbrio entre todos esses universos aqui. Mas onde que o Domain Driven Design entra? O Domain Driven Design não está preocupado se você vai fazer rápido, se você vai demorar para fazer, quanto vai custar, se é barato, se é caro, se é de graça. Ele só está preocupado com esse universo da qualidade. Tá? O Domain Driven Design se preocupa em desenvolver uma aplicação, deixar um código fonte legado que tenha qualidade e que sobreviva mais durante o tempo, aí na vida útil do software. Mas a gente sempre quer chegar aqui, né? Assim, como um consultor de desenvolvimento de software e adepto do Domain Driven Design, eu sempre tento levar meus clientes ao mais próximo possível, mas de rapidez e de preço, vamos dizer assim, justo, mas sem nunca abrir mão da qualidade. Então, manter sempre a qualidade, mas chegar ao mais próximo de desenvolver com produtividade e o menos custoso possível. Você vê que não dá para chegar nessa utopia. Infelizmente, se você quer desenvolver produto de qualidade, você vai ter que investir um pouco mais, senão você vai perder essa qualidade e aqui é utopia mesmo, tá? Quem diz para você que vai te entregar um produto de extrema qualidade, de forma bem rápida e mais barato, pode ter certeza que ele não está sendo honesto com você. Principalmente se ele falar que é de graça, né? De graça geralmente é só se você fizer, né? Não existe, né? Mas enfim, como que a gente alcança isso? Então, aqui algumas dicas de como que a gente consegue, principalmente, produtividade com Domain Driven Design. Então, quando você entra nesse mundo, o que você vai perceber é que a produtividade vai decair, porque você está acostumado talvez a fazer de uma forma mais direta, sem se preocupar com tantos padrões, com tantas práticas de isolamento, injeção de dependência e tal, e aí você vai perceber que você vai perder produtividade. Então, existe algumas coisas que você pode fazer para aumentar a produtividade conforme passa o tempo, conforme você vai se acostumando com o Domain Driven Design. Então, primeira coisa, você tem que investir aí em capacitação. Tá? Não dá para adotar Domain Driven Design sem conhecer orientação a objetos, sem ter um bom conhecimento da linguagem e plataforma que você está usando. Então, se você usa .NET, C Sharp, você tem que ter um domínio da linguagem e da plataforma para poder achar as melhores soluções na hora de adotar os padrões do DDD. Você tem que ter um bom injetor de dependência e conhecer injeção de dependência a fundo, porque ele é um elemento essencial dentro dessa arquitetura. Se você for trabalhar com um banco de dados relacional, você precisa adotar um ORM, senão você realmente vai ter problema de produtividade. Porque fazer tudo isso sem um ORM é muito custoso, é muito trabalhoso. Então o ORM aqui
Adotar um ORM e conhecer bem como ele funciona vai te dar produtividade ao longo do tempo. E é óbvio, o principal elemento é você tem que conhecer os conceitos, você tem que conhecer do Domain Driven Design, os principais elementos, e eu sugiro, né, eu oriento a começar pelo livro da InfoQ. No segundo passo, você tem que tomar cuidado com como que você escolhe as suas tecnologias. Aqui a gente coloca o risco Silverlight, né? Que é o quê? O risco de você adotar uma tecnologia e fundamentar toda a sua aplicação em cima dessa tecnologia, e essa tecnologia de um dia para o outro morrer e você ser obrigado a ter que substituir ela. Se você está no caminho do .NET, eu vou dar um exemplo aqui de como que você escolhe um front-end para o .NET. Se você está há bastante tempo nesse mercado do .NET, você vai conhecer o ASP.NET Web Forms, que foi a primeira forma de criar aplicações web na plataforma. Tá? Já é antigo, já não é mais suportado pelas versões mais novas do .NET, que é o .NET Core, que já está na versão .NET 5, nem é mais chamado de Core. Então, se você está aqui, já está na hora de você começar a planejar uma migração. ASP.NET MVC, e aí existem algumas formas de se implementar o MVC, mas ele continua sendo um excelente padrão de mercado e uma tecnologia ainda muito adotada e muito consolidada no mercado. Então, não teria muito risco em utilizar essa tecnologia. Veja que a gente cada vez que a gente passa aqui, a gente está chegando mais próximo do precipício. Esse é o problema. O Silverlight já caiu no precipício faz tempo. Para quem não conhece, o Silverlight ele é o equivalente ao Flash. E ele praticamente morreu quando o Steve Jobs decidiu que não ia rodar Flash ou nenhum outro plugin nos dispositivos da Apple. E aí era uma tecnologia que estava começando e prometia ser uma solução boa não só para aplicações web desktop, mas para aplicações web mobile. E aí com esse problema, com essa questão de não rodar mais nos dispositivos, a Microsoft tomou a decisão de que não ia mais investir no desenvolvimento do Silverlight e ele acabou ficando pelo caminho. E hoje ainda existe muita gente que usa, mas a orientação é estar migrando. Aí a gente tem a possibilidade de você fazer aplicações front-end fora do mundo ali .NET, usando algum framework JavaScript que conversa com uma API desenvolvida no ASP.NET. Então você pode fazer uma API desenvolvida no ASP.NET, se preocupar com as views, né, só com os controllers, e consumir essa API através de um framework JavaScript que você tem no mercado aí, os mais famosos, né, que é o Angular, o React e o Vue.js. Mas, recentemente, quando eu falo recentemente aí do começo de 2020 para cá, já é uma realidade a gente usar uma ferramenta chamada Blazor, que vem para substituir a necessidade de você usar um framework JavaScript, onde você consegue com C#, HTML, um pouquinho de JavaScript, quase nada, desenvolver aplicações que rodam no browser através de uma tecnologia chamada WebAssembly, que é uma forma de você poder rodar código compilado no browser. Isso permitiu com que a Microsoft desenvolvesse um framework para você escrever aplicações em C# que rodam no front-end, que rodam no browser. Tá? Essa vem sendo a grande escolha, né, no desenvolvimento de aplicações .NET, pensando nessa arquitetura do Domain Driven Design, principalmente se você quer equipes que tenham esse perfil de ser full stack, ou seja, que possam estar contribuindo tanto no desenvolvimento front-end quanto no back-end. Quando você tem uma única linguagem para falar, né, tem uma linguagem ubíquota para falar, tanto no front-end quanto no back-end, não só do domínio, mas também da linguagem que você usa, você consegue ter com facilidade aí uma equipe full stack. E a dica aqui é tomar cuidado com as coisas novas que aparecem aí, linguagens, frameworks que estão aparecendo a todo momento e que muita gente acaba adotando antes dele se amadurecer.
O Blazor, por exemplo, ele já vem sendo anunciado e vem sendo liberado em preview, se eu não me engano, desde 2016 ou 2017. Mas foi lá em 2020 que surgiu a primeira versão estável e que a gente pode considerar ele pronto para uso já agora, né? A partir de 2020, 2021 já é estável e já é recomendada a utilização do Blazor sem problema nenhum. Mas a dica é essa, porque se você está trabalhando numa arquitetura de uma aplicação grande que vai envolver muito tempo de desenvolvimento, você sempre tem um risco quando você escolhe uma coisa muito nova, que é o risco dessa coisa muito nova ser só uma moda de momento e acabar caindo do precipício, como foi o caso do Silverlight. A terceira etapa aqui da nossa jornada da produtividade com Domain Driven Design quando você já está bem, você já tem uma equipe já formada, você já definiu as tecnologias que você vai usar, agora você tem que definir o seu padrão. Porque o Domain Driven Design são padrões genéricos de mercado. Mas você pode, em cima do DDD, definir o seu próprio padrão. Definir como as coisas têm que ser num nível granular mais baixo, né? E isso significa a implementação de um shared kernel bem consolidado, né? Você tem um shared kernel que não só possa ser reutilizado pelos seus outros bounded contexts, mas que te sirva de modelo e te obrigue a usar esses determinados padrões da sua arquitetura. Tá? Uma outra dica é você criar o seu próprio projeto modelo, que vai servir de base, né, que vai servir de exemplo para os bounded contexts que vão surgindo e que são necessários serem desenvolvidos dentro dessa estrutura. No próximo passo, existe uma técnica chamada Naked Objects, que apesar de ter framework, ter literatura a respeito, aqui é mais a ideia, né, o conceito que vale a pena ser lembrado, que é a ideia de você criar entidades ou objetos dentro do seu modelo que permitam que partes do seu código sejam geradas automaticamente, geradas entre aspas, aí, porque nem sempre o código é gerado. Um exemplo, que vou pular a parte da literatura, mas um exemplo é a ideia da gente criar elementos genéricos, né? Usar a linguagem genérica, que já é possível de ser utilizada na grande maioria das linguagens modernas, para você poder criar, por exemplo, um repositório comum para todas as entidades. Então, eu não preciso ter um repositório para cada entidade. Eu posso usar esse conceito e dizer assim, ó, eu tenho um repositório e esse repositório serve para T. E T é qualquer entidade do meu domínio. E aí eu tenho uma definição do meu repositório que vale para qualquer entidade. Tá? Então, essa é, vamos dizer assim, uma das ideias do conceito de naked objects, ou objetos nus, ou seja, eu crio um framework que olha para aquele objeto e sabe o que eu posso fazer com aquele objeto através de técnicas como essa. Tá? E por fim, o que vai te dar mais produtividade lá na frente é depois que você já alcançou esse nível de maturidade, ou seja, você já está capacitado, tem a equipe bem capacitada, definiu suas tecnologias, construiu um shared kernel que te orienta num grau bem fino como que as aplicações têm que ser desenvolvidas, você já tentou, já passou a fazer, a adotar técnicas de reutilização de código mais avançadas, com o uso de linguagem genérica, por exemplo. Aí o que mais que dá para fazer? Você pode investir em geração ou automação de código através de templates. Então, se você tem um padrão bem definido, uma arquitetura muito bem montada, com certeza dá para extrair padrões, dá para extrair templates dessa arquitetura e através de algumas técnicas de geração de código a gente pode estar gerando parte do código para você. Então é a ideia que você monta, você desenha um modelo de entidades, objetos de valor, agregações, e através desse modelo você já pode criar uma primeira versão da aplicação, já com interface, já com a parte da API, e a partir dali você só customiza o que precisa ser customizado para atender os requisitos finais.
Aqui eu destaco duas ferramentas, uma chamada Yeoman, que é uma ferramenta de scaffolding, que é justamente isso, né? Ela lê um template e gera código a partir desse template. Ela pode gerar qualquer tipo de código, não só JavaScript. É que a linguagem do Yeoman é baseada em JavaScript. O template que você cria ele em JavaScript. Tá? E aqui uma ferramenta da Algorama que nós desenvolvemos em cima do Yeoman, tá? Então a gente usa o Yeoman como o processador dos templates, mas o Algorama Kite, a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta de modelagem. Então ela permite com que você modele a sua aplicação usando todos os conceitos do Domain Driven Design e através de templates que a gente acaba desenvolvendo para cada realidade, para cada equipe, a gente tem a possibilidade de transformar esse modelo em código, um código inicial, né, um código base para a construção das suas aplicações. Qual que é a vantagem disso? Todo aquele código de muita repetição se acaba automatizando. Tá? Mas enfim, esses são os pontos que vão te dar maior produtividade e você, obviamente, não precisa adotar todos ao mesmo tempo, você tem que ir adotando aos poucos, tem que começar, obviamente, pela capacitação e a partir daí ir evoluindo a sua arquitetura, evoluindo a sua equipe para poder alcançar o máximo de produtividade possível, mantendo sempre a qualidade que o Domain Driven Design preza para o desenvolvimento de software. Bem, era basicamente isso que eu queria falar sobre DDD hoje, já falei demais, passei aqui do tempo que eu tinha planejado, mas ficam aqui os meus contatos, qualquer coisa é só avisar. Um grande abraço e até a próxima.